Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça. Desta feita, conversarmos sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Uma noite muito especial, onde vamos receber uma amiga querida, Natália, da cidade de São Paulo, que vai estar participando conosco. Marina, Clara, Vitor, pelo Fala Aprendizes, sejam bem-vindos. E vamos então, entrar também pelo nosso perfil particular para que a gente consiga acompanhar e verificar se está tudo fluindo corretamente, áudio e som. Perfeito, som perfeito. Eu que agradeço, foi muito boa a live. Aliás, hoje estivemos em dose tripla, Agora às 6h30 com a nossa querida Elaine de São João da Boa Vista. Agora às 9 terminamos a recentíssimo com o Vitor, meu filho do Fala Aprendizes, diretamente de Botucatu. E agora nós vamos daqui a pouco até a cidade de São Paulo trazer a nossa querida amiga Natália. Lembrando aos amigos que amanhã temos live, de Palavras para a Alma, livro de Ana Teresa Camasmi, com a mensagem chamada Cooperação. Boa noite, Avelino, seja bem-vindo, gratidão pela presença. Vou mandar os aviõezinhos aqui enquanto vocês vão chegando, e daqui a pouco a nossa amiga está chegando também conosco, e foi muito bom. Eu acho assim, quando a gente tem bastante trabalho na seara espírita, a gente não fica com a cabeça vazia, não é mesmo? Ah, Clara está dando parabéns a você, Vitor, tá vendo? Que legal, muito bom. Você vai ver, Clara, ele tem um conhecimento aqui, não sei de onde que vem, viu? De outras existências, porque às vezes ele fala, a gente fica aqui perdido aqui, sem entender muito o sentido. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. E o bom desse estudo que o Vitor vai fazer pelo Fala Aprendiz é um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente comentou, não vai ser um culto do Evangelho no lar, como o Vitor do Coração de Luz faz aos domingos às 9 da noite, e nem a Flavinha faz às 22 horas. É um estudo diferente, sistematizado, Então nós estamos aqui mandando os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando, e a gente sempre recomenda aos amigos, que possam. Tem uma live que você está achando interessante, mande um aviãozinho para 5 amigos, sempre importante. Silvia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Silvia estava lá conosco, não deu para te cumprimentar, Silvia, porque você sabe, quando a gente está com um convidado ou de convidado, a gente acaba não tendo muito tempo de conversar com os amigos. Leninha chegou também, Leninha estava conosco lá na live com a Elaine. A Dani chegou também aí. Dani, boa noite. E aproveitando a presença da Dani, lembrarmos que na sexta-feira a Dani faz live às 22 horas. Natália já chegou pelo Somos Espíritas, o Ari também. E no sábado vai ter o Sabadão Espírita pelo perfil Encontro Espírita. Flavinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Obrigado aí, Dani, obrigado. Olha, o Vitor vai trazer bastante reflexões ao longo dos 4 anos que ele vai estar lá em Botucatu, Jair, boa noite, querido. Gratidão aí pelo convite. Live maravilhosa com a Bárbara no último domingo, foi muito gratificante. Amigos, vamos trazer a Natália para a gente não perder muito tempo, Natália, eu vou te mandar o convite. A Cleia, querida amiga de Uberaba, chegou conosco. Seja bem-vinda, querida amiga. Quem for a Uberaba, a Cleia faz um trabalho junto ao Grupo Espírita da Prece, então pode procurar. Desculpa, reunião da Mocidade Espírita, estou com o Evangelho no lar, estou meio perdido aqui. Vamos aguardar a Natália. A Débora chegou. Deixa eu tirar o som aqui. Deixa eu tirar o som para não... Pronto. Aguardar a Natália virar a câmera. Ricardo, boa noite. Sueli, boa noite. Natália, vou te mandar novamente o convite. Fique tranquilo que dá certo. Mandei o
convite. Peraí. Acho que agora foi. Vamos ver. O que aconteceu? Vamos ver. Não estou conseguindo mandar o convite para a Natália. Que coisa. Está dando um pouco. O que aconteceu? Vamos ver. Está fluindo normal. A Bárbara chegou aí. Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda. Deixa eu mandar o convite para a Natália de novo, ver se dá certo agora. Eu já mandei o convite. Está ativo, mas não está entrando. Vamos aguardar um pouco aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se... Eu não pude participar. Natália, acontecendo algum problema. Pede para participar, Natália. Tá? Pede para participar, eu te adiciono. Boa noite, Nice. Seja bem-vinda. Débora, boa noite. Carol chegou também. Boa noite, Ricardo. Angélica, boa noite. Natália, pede para participar, que eu acho que dá mais certo. Vamos ver aqui se a Natália mandou alguma coisa aqui. Não. Natália está na live, deixa eu confirmar aqui. A Natália está na live. É, claro. As lives do Gerando sempre acontecem, os perrengues, né? Que coisa. Ô, Natália, eu vou mandar novamente o convite para você, tá? Se os dois tiverem mandar o convite, não entra. Exatamente, estava acontecendo comigo com o Vitor agora. Deixa eu ver. Clay, boa noite, seja bem-vinda. Ó, pede para participar então, não te mando nada, vamos ver. Faz parte, gente. A tecnologia é assim que funciona. Vamos ver. O Avelino vai sonhar comigo. 3 lives, Avelino. É verdade. Não é fácil não, meu. Um aqui quadradinho. A Bárbara falou que nós passamos por isso. Eu passei agora há pouco com o Vitor, meu filho. Fizemos a live agora há pouco. Mas engraçado, estava entrando, acho que a hora que a Natália foi virar a câmera, caiu. Isso, é agora, hein? Natália, manda uma mensagem para mim. Ela não está conseguindo. Então, vou tentar mandar novamente. Só pode pedir música. Ela não tem pedido, eu vou mandar novamente para você, Natália. Eu vou ver aqui. Eu te mandei o convite novamente, tá? Vamos ver agora se flui. Mandei novamente o convite. Vou tentar a última hipótese, eu vou derrubar a live e começar de novo. Foi isso que nós fizemos com o Vitor agora há pouco. Então tá, gente, ó, vou fazer isso. Vou seguir o conselho de vocês. Estamos fechando a live. Deu certo. Só virar a câmera, Natália. Aê! Viva! Tá, Luísio? Tá certo, né? Se não é assim, né, Natália? Como é que funciona? Meu Deus! Eu tô parecendo, sabe aquelas senhoras que fica chamando o filho? Eu sei como é que é isso. Verdade. Vê se o pessoal tá conseguindo tá escutando bem. Deixa eu ver aqui. Tá travando. Tá ouvindo, tá perfeito, tá ouvindo. Deixa eu baixar o volume aqui. Tudo certo. Tá certo. Perfeito. Boa noite, Natália. Tudo
bem com você? Eu vou fixar Graças a o Deus. tema aqui enquanto você se apresenta, por gentileza. Tá certo. Pessoal, aí para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu faço parte aqui do Somos Espíritas junto com meu marido, com o Carlos, que durante um tempo aí tá ficando ausente por conta do trabalho. Mas eu falei que eu já vou dar um pouco de trabalho para ele. Falei, ó, vai fazer umas publicações, vai dar um jeito aí, né, Luiz, de trabalhar de outra forma. Tá certo. Mas, Ou abre live no outro horário, né, Natália? De sábado, domingo, de madrugada, ué. Não sei, eu falei, procura que quem procura acha, né? Exatamente. E aí, com esse tema, né, que você me deu, eu falei, ó, não tem como fugir do trabalho, né, Luísio? Então, a gente precisa arregaçar as mangas e tem que trabalhar. Então, nós somos aqui do Somos Espíritas, a nossa pretensão aqui com o canal é somente divulgar a doutrina e que a gente consiga, né, nos momentos que dá, que nem agora, a gente conseguir vir aqui, abrir a tela, em vez de estudar sozinho, estudar com algumas pessoas e ir passando não o meu conteúdo, né, as coisas que eu sei que é muito pouco, mas é essa interação. Eu acho que é isso que é importante, né, porque é um pouquinho aqui, um pouquinho aí que você fala, que a gente vai juntando e aí faz uma reflexão boa e aí a gente sai de toda a live com um aprendizado muito grande, né, eu acho que é isso. Com certeza. A Natália faz um projeto, né, sempre às segundas-feiras, às 22 horas, juntamente com o Carlos, que está um pouco ausente agora, né? Segunda-feira, às 22 horas. E o livro que vocês estão estudando é o... Ceifa de Luz. Ele está quase no final, mas é o Ceifa de Luz. Ceifa de Luz, né? Isso. E eles fazem esse trabalho sempre às segundas-feiras, às 22 horas, que é o horário que a gente... né, considera o horário nobre, onde o pessoal já está um pouco mais tranquilo, mais sereno, teve a oportunidade já de tomar o banho, jantar, ficar um pouco mais tranquilo. Nem tanto, né, Natália, por conta do teu trabalho também, mas chega às vezes no sufoco, né? Esse horário é bom, já consegui ali cuidar dos meninos. Hoje eles não dormiram, estão aqui do lado, mas é um horário ainda bem, né? Ainda bem que está aí do lado. Estão aí do lado. É um horário muito bom para a gente aqui em casa e para as pessoas. A gente vê, né, que tem um número maior de pessoas participando, interagindo com a gente. Tá certo. Natália, a gente combinou de eu fazer a prece inicial e você faria a final, certo? Perfeito. Então tá, eu gostaria de convidar então a todos, neste momento, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos ao alto as nossas preces, as nossas vibrações, rogando ao Divino Pastor, esse irmão maior, querido companheiro de todas as horas, o nosso Mestre Jesus, que possa nos abençoar a todos, derramando bênçãos de luz aos nossos corações, aos nossos lares. Que a inspiração divina se faça presente nesta live e que os conhecimentos que aqui saírem possam trazer benefícios a muitos corações. Se conosco, Mestre, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de explicar mais ou menos como que é este projeto de palestras de Jerônimo Mendonça. Dentro do nosso projeto, que é Momentos com Jerônimo Mendonça, nós fizemos já, recuperamos, na verdade, quase mais de 20 palestras de Jerônimo Mendonça, que estão lá no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Fala Aprendizes e também do Instituto Eurípides. Palestras que foram gravadas em fita cassete, num instrumento simples, e foram passadas para mídia MP3, depois MP4, estão lá à disposição para quem quiser ouvir. A palestra de hoje, intitulada de número 8, nós demos o título de Os Trabalhadores da Última Hora. Foi feita na cidade de São Carlos, vizinha aqui, no ano de 1986. Então, Jerônimo traz para nós, eu até fiz a postagem nos stories do link, para aqueles que quiserem ouvir a voz de Jerônimo, comentando e falando dessa palestra. Nós temos uma gratidão enorme também para uma pessoa querida, que nos ajuda profundamente, que é a Clara, que ela faz o quê? Ela pega as palestras de Jerônimo e ela transcreve para nós, quer dizer, para mim, para a Natália, é fantástico, porque facilita muito,
o nosso trabalho. Além de ouvirmos a palestra do Jerônimo, nós temos o texto. E no futuro nós vamos usar esse texto para transformar em livro, cuja interesse é reverter em recursos para o Lar Espírita Pouso no Amanhecer, que foi a creche fundada pelo Jerônimo. Natália, Trabalhadores da Última Hora, foi o título que demos a esta palestra. Achei que foi mais ou menos por aí. O que você tem a dizer? Não, o tema caiu como uma luva, porque é exatamente isso que Jerônimo fala nessa palestra, e com muita riqueza uma sabedoria imensa, né? Uma riqueza de detalhes. Assim, é um puxão de orelha, eu não sei se você achou isso, mas para mim foi um puxão de orelha, porque a gente acha que a gente faz tanto, né? A gente acha que a gente está sempre tão cansado, tão correndo, que a nossa vida é, nossa, meu Deus, para eu sentar ali e fazer uma live de meia hora, meu Deus, como eu tô cansada, enfim. E aí você se depara com um ser que tinha todas as possibilidades físicas de se manter ali no anonimato. E quando eu digo anonimato, eu estou dizendo anonimato do trabalho espírita, né? Ele tinha todo o direito de poder falar, só vou no centro tomar passe, tomar água fluidificada e ir para minha casa, descansar porque eu estou com dor, né? Eu acho que talvez era o que eu faria se eu estivesse na posição dele, como um ser ainda, um espírito tão pequeno que sou. E aí a gente vê a riqueza deste homem, né, Luísio? Com todas as suas deficiências físicas, um intelecto impecável, mas que fez tanto, que trabalhou tanto. E que mesmo com essa deficiência, chama a atenção de nós, né? Que temos um corpo relativamente saudável, né? Às vezes a gente tem alguns problemas de saúde, enfim, mas tudo muito corriqueiro da vida, né? Nada tão marcante como ele teve. E é um ser nesta posição que vem puxar o nosso ouvido aqui, né? Que vem puxar nossa orelha, dizendo, olha, não dê desculpas e trabalhe, né? Então, a primeira vez que eu li, eu ainda não tinha escutado. Eu li a palestra que a Clara escreveu e que, eu vou te falar, ajudou demais, assim. Nossa, quando você falou que ia fazer o livro, eu falei, gente, que ideia maravilhosa! E aí, a primeira vez quando eu fui ler o texto, eu falei, gente, é muito rico, né? Quando você escuta, não que você escutando você acha que não é rico de detalhes e tudo, mas eu tive a impressão de, ao ler, eu falei, gente, é um espírito de outro mundo, né? É um espírito belíssimo. Jerônimo foi um espírito belíssimo que esteve aqui conosco, mostrando que trabalhar é capaz, né? Que a gente é capaz de trabalhar, né? Que o trabalho é para todos. Eu acho uma coisa interessante, não sei se você prestou atenção, né? Mas a coerência lógica do raciocínio. Ele não fica divagando, não. Vai numa ordenação de ideias fantásticas, né? Não é uma coisa pensada aqui, outra colar, vai jogando, não. É tecnicamente perfeito, né? Perfeito. Aí eu pensei assim, gente, para eu fazer uma palestra desse tipo aqui, eu tinha que estudar 1 ano. O mesmo tema para poder sair mais ou menos parecido. E eu tenho certeza que ele foi só lá e falou com todo o conteúdo que ele tinha, né? E com toda a envergadura moral também que ele tinha, né, Luísa? Porque até tem uma parte aqui muito bacana, mas a gente vai passando, né, desde o início, mas que ele fala que de nada adianta se eu ficar somente ali nos livros, na ciência da doutrina, na teoria da doutrina. Se eu não vivenciá-la no meu dia a dia, de nada adianta, né? Se eu tiver o livro dos espíritos na ponta da língua, todas as questões, mas se eu não souber o que Deus significa para mim, de nada adianta eu decorar lá a primeira pergunta, né? Eu acho que é isso. E uma coisa que me toca muito, a Flavinha já comentou com isso também, a Clara
confirmou, é a atualidade das palestras dele. Ele falou em 1986, tá? Um texto que é praticamente atual, serve para o dia a dia. Né? Situações como que ele coloca aqui, por exemplo, a Terra atravessa momentos difíceis, é um momento de transição em que os Espíritos do Senhor vêm trabalhando a alma cansada da humanidade para que ela possa chegar a essa beleza de regeneração que nos acena alviceiramente dias melhores para o porvir, quando o Senhor realizará a emancipação espiritual da humanidade pela bênção de um mundo feliz. Então são frases que ele coloca, né, com muita propriedade, com muita atualidade, né? E a Claro, por exemplo, parece que ele fez isso o ano passado, o século passado, na verdade, foi, né? Porque 1986... Verdade. Eu não era nem nascida. Que legal, né? Muito, muito bacana. Clara, parabéns. Parabéns, você e o Aloysio, por essa ideia, porque foi fantástico, fantástico. E o que a gente fala assim, né? O chamamento, né? Que ele, né? Os trabalhadores da última hora. É fácil você falar, não, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Eu acho que não é rotular apenas e tão somente os espíritas, mas todos nós que estamos aqui encarnados, no planeta Terra, nesta atual fase que ele está passando, esta transição tão conturbada, porque a gente está passando e ainda adviremos de passar, né, com certeza, porque não se faz como é aquele ditado que fala, né, você não faz um omelete sem quebrar os ovos. Então há necessidade de que as coisas aconteçam para que a gente consiga realmente, né, chegar num mundo de transição, num mundo de regeneração com um pouco menos peso, né, mais leve, que eu posso dizer, né? Com certeza, Luísio. O segundo parágrafo, ele falou assim, ó, cada qual de nós é chamado pelo Senhor a darmos o melhor de nós mesmos na continuidade de sua tarefa. E só nessa frase, se a gente for realmente refletir em cima dessa frase, ela te dá uma responsabilidade muito grande, porque ele pede para que a gente continue a tarefa do Senhor, de Jesus, que foi a tarefa mais importante que nós tivemos aqui, né, no planeta Terra. Então, ele fala que... E é todos nós. Então, ele também aqui não selecionou, né? Os espíritas têm a oportunidade de continuar. Não, ele está falando aqui todos nós. E aí eu entendo todos nós como todos nós, né? Nós que somos espíritas, e é muito bem o que você disse, o amigo que é evangélico e que prega realmente o evangelho ali de Jesus, o bandista, enfim, né, o católico, todos que pregam o bem, né, o amor ao próximo, a caridade. Na verdade, os preceitos que Jesus deixou aqui pra gente. Né? Eu acredito que seja... Isso ele vai dizer assim, né, como ele fala, bem como você disse, ó, o trabalho é para todos indistintamente. E ele, né, o Jesus, fala-nos através da leitura evangélica do grande amor que devemos ter à sua obra, do espírito de coragem na semeadura, para não ficarmos indecisos, tíbios, temedrosos, diante de momentos cruciais que todos nós atravessamos. Então, quão é importante a gente tomar consciência disso, não é mesmo? Exatamente, Luiz. E aí, quando ele falou essa parte, me chamou a atenção, porque esses dias a gente estava fazendo a live aqui no Somos Espíritos e realmente foi falando isso, sobre o testemunho individual de nós, né? O meu testemunho, o seu testemunho, porque atribulações da vida todos nós temos, né? Então, o Jerônimo, obviamente, com todo aquele problema de saúde que ele tinha, deveria ter inúmeros. Eu tenho inúmeros aqui na minha casa, enfim. E há um tempo atrás, há uns meses atrás, a gente passou um momento bem difícil aqui na nossa casa. Eu, o Carlos, os meninos, enfim, um momento bem delicado. E como foi difícil para mim, ainda mais uma vez falo, como um espírito tão pequeno que sou, como foi difícil para mim entender aquilo como um momento que eu precisava passar, como um recolhimento, como eu entender que aquele problema que nós estávamos enfrentando era precioso na minha vida.
foi muito difícil. Porque a gente quer só o gostoso, o belo, a comemoração, né? A gente não quer um momento de dificuldade. E aí, bem curioso, eu gosto muito de plaquinha, sabe? Falam que eu sou a doida da plaquinha. Então eu comprei uma plaquinha. Eles me zoam aqui em casa. Eu comprei uma plaquinha que falava assim, mais ou menos assim, eu não vou decorar, ela fala mais ou menos assim, que os dias sejam felizes, mas que a tristeza seja breve. E aí o Matheus e o Carlos falando para mim, mas como que você vai pregar isso no hall de entrada, que a tristeza seja breve e tudo? Eu falei, olha, porque realmente eu tirei de uma lição deste momento difícil que nós passamos, eu falei, eu tirei uma lição, momentos difíceis vão existir na nossa vida. Então eu preciso aceitá-lo, eu preciso, sabe, passar por aquilo de alguma forma que eu consiga dar testemunho daquilo que eu estou passando, né? E que ele seja breve, né? A gente também não quer que a tristeza venha e faça morada na casa, não. Vai vir, porque é natural, é inerente à vida humana, e que ele seja breve. Que a gente passe por aquilo e que a gente tire boas lições e que a gente tenha fé que aquilo vai passar, né? E eu achei bem bacana esse capítulo, porque já me remeteu a isso que a gente viveu aqui em casa, que não foi fácil, mas graças a Deus passou, né? Então hoje a gente consegue dar testemunho desse momento difícil que passou e que graças a Deus fez a nossa fé aumentar, né? Eu acho que é isso. E o que é interessante, assim, o testemunho, né? Se a gente for analisar, assim, o testemunho não é aquele testemunho exterior, que você vai, por exemplo, vamos falar, né, vai lá na sinagoga, né, como recordando os tempos antigos, e você vai lá, ou na frente lá do púlpito, ou do pastor, onde quer que seja, você vai dar o teu testemunho. Esse testemunho é para você mesmo, traz uma transformação íntima. Diferentemente, você não tem que ficar alardeando aos quatro ventos como que você venceu. A tua vitória sobre aquele momento te faz forte e te dá a chance de progredir. Essa é a grande verdade que eu acredito. É exatamente isso, exatamente isso. E aí foi um momento que nós passamos aqui dentro de casa, em família, então foi uma coisa que uniu mais a gente, enfim, né? A gente conseguiu transpassar este problema e graças a Deus, assim, a gente conseguiu ver uma luz no fim do túnel, sabe? As coisas ficaram melhores depois que isso passou. Mas eu digo que no momento foi muito difícil, foi muito complicado. Então a gente precisa realmente, assim, nesses momentos de dificuldade, se apoiar no Evangelho, se apoiar em Jesus, né? Porque senão você fica meio perdido, né? Desesperançoso da vida, enfim, sem vontade de viver. E eu acredito que a gente começa a psicossomar algumas coisas e algumas doenças psíquicas, né? Essas doenças da alma, que é tão corriqueira agora, pânico, depressão, enfim, é muito disso, né? É muito de você não ter uma muleta ali no seu momento difícil, né? Eu acho que é isso. Exatamente, né? E eu estou até vendo aqui que a Silvia colocou aqui, nessas horas a gente duvida da nossa fé, achamos que nunca vamos conseguir. Realmente, né? Quando você está passando pela dificuldade, parece que é uma coisa que nunca vai ter fim. E às vezes a gente se sente perdido. Por mais que a gente tenha uma fé, a doutrina, tudo mais, naquela hora da dificuldade, a nossa fé é vacilante, que nem Jesus falou, né? Nós não temos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, a menor dificuldade abala a nossa estrutura. Porque, infelizmente, ainda essa vacilação da nossa fé se faz porque ela está alicerçada talvez na areia, não numa rocha firme. Mas a gente tem que ter clareza, como você colocou, né? Que essas dificuldades vão passar, né? Isso que é importante a gente lembrar. Porque por maiores que elas sejam, vão passar. E também lembrarmos que as alegrias, né, fazem parte de uma passagem na nossa vida. Então agradecer por cada momento que a gente vive é a grande diferença, né? Exatamente. Teve uma parte também do texto que ele falou alguma coisa bem parecida com isso, é que eu não vou achar aqui agora. Que eu fui pintando aqui de amarelinho, né, as coisas que me chamou bastante atenção. Eu escrevi algumas coisas, não estou lembrando, mas é mais ou menos assim. Ele disse que, acho que é mais pro final, Aloysio, que quem não trabalha
dá trabalho. Ah, Né? sim. Olha, eu achava essa frase de Jerônimo, eu acho fantástica, né? Por isso que eu acho que a gente tem que começar a fazer o trabalho no bem, porque para que a gente não dê trabalho para os outros. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí, você tem que pensar, né? E ele fala nessa frase aí, se não me engano, que eu acho que deve ser a frase de Emmanuel, parece que ele faz menção a isso. Quer ver? Acho que é isso mesmo. Eu achava que era a frase do próprio Jerônimo, né? Não, eu acho que é mesmo. É o Emmanuel mesmo que fala isso, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Então, o trabalho do bem, quando a gente se dispõe a fazer algo em prol de alguém que está necessitado, a gente sai da nossa pequenez, da nossa mesquinhez e vai ao encontro do próximo. Quando a gente vai ao encontro do próximo, os nossos problemas ficam tão pequenos que não faz nem uma coisa tão insignificante até, né? Exatamente. Ele fala aqui, ó, tem a outra frase que eu grifei, que eu achei bem bacana, ele fala assim, não é momento de repouso, não é momento de descansarmos, não é momento de alergarmos impossibilidade. E aí, a gente escutar isso do Jerônimo, né, Aloísio? Ele precisava se deslocar em cima de uma maca. E ele fala que não é momento para alegarmos impossibilidades. Então, o que eu tenho e que desculpa que a Natália vai usar de não fazer um trabalho na seara do mestre, né? Eu consigo me deslocar de um local para o outro com as duas pernas, né? Eu consigo, né, pegar um ônibus, dirigir um Uber, enfim, ligar a internet aqui, né, se for no caso da palestra online. Então, o que dirá nós, né? Se ele não alegava impossibilidade, o que dirá nós? Né? E às vezes a gente coloca tanto empecilho para poder fazer alguma coisa, e ontem a gente comentou isso na live de ontem. A gente, há um tempo atrás, eu gosto sempre de usar alguns exemplos, Aloísio, porque eu acho que vai ficando mais fácil, né, da gente entender, e eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu e o Carlos estava já no centro espírita, e aí a gente foi chamado para um trabalho lá dentro. E aí, só que a gente era novo, a gente queria estudar mais, e a gente ficava muito receoso. Eu acho que essa história o Carlos até já contou. Já. E aí, a dirigente não, ele contou para mim, mas pode continuar, o povo não sabe. E aí a dirigente do trabalho falou assim, ó, se vocês esperarem o tempo certo para iniciar, vocês nunca vão fazer, porque a gente nunca vai encontrar esse tempo certo, né? E aí ontem eu falei que no centro que a gente frequenta tem um senhor de 85 anos. Então o nosso centro lá ele tem 40 anos, 40 anos de centro. E ele tá lá desde o início. Ele colocou o primeiro tijolinho, ele tá lá desde o início. E ele ainda fala que ele não sabe tudo. E ele é um trabalhador assíduo, assim. Todos os dias que eu for no centro, ele vai estar lá. E aí ele fala, não, eu não sei tudo. Então, assim, o que dirá eu? Se eu ficar esperando eu saber tudo para eu ligar aqui a live, né, Luísio? E vir falar, a gente não vai fazer nunca. E aí eu lembro de uma... Oi, pode falar, desculpa. Eu até comentei na live que eu falei assim, não é que eu estou aqui falando que eu estou num degrau acima de vocês que estão aí escutando. Na verdade, não é. A gente só tem cara de pau, né, Aloísio? Sim. Boa vontade, todos... cara de pau e um pouquinho de conhecimento. Só isso. Né? Somos todos iguais. E Jerônimo fala aqui que é momento de todos trabalharmos, né? De todos nós, assim. Eu, você, todo mundo que está aqui ouvindo a live, procurar realmente um trabalho no bem, num centro espírita, numa igreja católica, em algum trabalho social. Se a gente procurar, a gente acha tanta coisa para fazer, tanta coisa legal. E tem uma frase bem bacana que eu vi esses dias aí no Instagram, que fala assim, o espiritismo, ele me tirou um direito, né? O espiritismo me tirou um direito, que é o direito de dizer que eu não sabia, né? Então, eu acho que a partir de agora eu não posso mais dizer que eu não sei, né? Agora exatamente. Eu já sei.
Tem uma frase que ele coloca, olha só, bem atual, hein? A missão de hoje dos cristãos modernos, do século XX, é vencer talvez o excesso de conforto, é vencermos o nosso comodismo, lutarmos contra a sutileza das atrações da matéria, do século de tanta riqueza tecnológica, para continuarmos destemidamente renunciando a esses prazeres, a esse conforto, e irmos em frente no testemunho incansável de semearmos com Cristo a semente da redenção das almas. Essa questão desse comodismo, você não acredita. O momento da pandemia realmente criou-se uma outra forma de fazer live, palestra, coisa que não havia até então, com tanta frequência assim, por virtuais, né? O que acontece? Eu estava conversando, fazer uma palestra presencial numa casa espírita outro dia, e a dirigente falou, olha, Luiz, eu não estou tendo uma dificuldade enorme para encontrar palestrante para fazer palestra aqui presencialmente. Todo mundo só quer fazer virtual. Mas é claro que é fácil fazer virtual. Estou aqui no conforto da minha casa. 5 minutos eu ligo o celular, faço uma live, uma palestra. Agora, para eu ir à casa espírita, eu tenho que me deslocar, sair daqui com antecedência. Só que o trabalho ele é diferente também, porque você tem um contato, você se relaciona com as pessoas. Então, o trabalho presencial ele é fundamental, porque você se interage com as pessoas, porque aqui pelas redes sociais é fácil, né? Você, vamos supor, coloca uma roupa, né? O que a gente coloca uma persona, uma máscara de uma personalidade, e ali é você no dia a dia, ao vivo. Então nós temos que trabalhar, né? Colocar a mão na massa. Olha, eu lembrei até de uma questão muito particular que o Jerônimo fazia. Todo dia ele pedia para alguém ligar para uma pessoa. Então ele ligava para aquela pessoa, utilizando do telefone, e aí ele pedia para a pessoa falar uma página do Evangelho, falar um número. Ele abria uma mensagem do Evangelho, ou de um livro da codificação lá da psicografia do Chico, e lia uma mensagem para aquela pessoa. E lendo a mensagem, ele estava fazendo o Evangelho no lar com aquela pessoa. Olha só que interessante. Trazendo reflexão que justamente caía exatamente aquilo que a pessoa precisava. Então, quantas formas que ele tinha de auxiliar, de ajudar, não é mesmo? Com toda a dificuldade dele. Ele encontrava meios ali simples, né? Com pouco recurso, de poder levar o bem, de levar uma palavra para alguém, né? Um acalanto a algum coração. E às vezes, Luiz, isso que você falou me chamou a atenção, porque às vezes a dificuldade que a gente está tendo, às vezes até de encontrar mesmo o palestrante para vir, mas de ter pessoas assíduas ali nos trabalhos espirituais, no trabalho de desobsessão. Ficou muito tempo, pelo menos no centro que a gente participa, o trabalho de obsessão, de desobsessão virtual, né? Por conta da pandemia, enfim. E aí, por algum motivo, esse trabalho ainda continua virtual e tem os presenciais. E o número de trabalhos à distância ainda é muito grande. E aí, quando a gente vai pegar o endereço da pessoa, não é porque a pessoa está em São Paulo e está em Araraquara, que aí seria um discurso plausível, né? A distância. Sim. Mas na verdade não, tem pessoas que é do bairro mesmo e que aí acha assim, não, eu não vou. Hoje tá chovendo, né, Luiz? Hoje tá chovendo, hoje eu não vou. Eu vou ligar aqui a internet e vou assistir a palestra online. Porque o passo é tudo igual, a espiritualidade vem me atender da mesma forma. Mas aí, se a gente não tiver esse movimento de querer ir, de querer se ajudar, né? Ajuda que o céu te ajudarás. Se a gente ficar realmente só sentado no sofá, esperando, né? Esperando a espiritualidade, Jesus vir e entregar de bandeja tudo que você quer, na verdade, sem ter um esforço nenhum da sua parte, que mérito que você vai ter, né? Que mérito que você vai ter. Então, eu acho que é isso. É você sair do repouso mesmo, arregaçar as mangas e começar. Eu acho que se todo mundo começar hoje com um pouco, né?
com pouco, assim. Eu não consigo fazer muita coisa, Luísio, mas que eu consiga, sei lá, ser gentil com as pessoas que moram na minha casa, né? Eu ser amigável com os meus vizinhos, né? Contato com as pessoas. No meu trabalho, eu poder fazer aquilo da melhor maneira possível. Se eu começo a ter pequenas atitudes, eu acho que eu já estou no caminho, né? Eu acho que eu já estou no caminho de ser um ser humano um pouco melhor. Exato. E tem uma frase também que eu achei muito tocante, que ele coloca assim: e cada um de nós, em particular, é portador de um programa de trabalho, de uma mensagem específica que deve ser levada avante na realização desse contexto, desse Pentecoste universal que é a eclosão mediúnica, universalizando os ensinos de Jesus através da reencarnação, da mensagem dos Espíritos através de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Nada a ver com a live que nós fizemos agora há pouco do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como as coisas se interagem, né? Se entrelaçam. E cada um de nós temos um trabalho, nós temos uma missão. Eu costumo sempre dizer, né? Ah, eu sou um grande missionário. Não, gente, nós temos uma missão importantíssima, que é a gente se progredir, melhorar-se a cada dia nesta atual existência. Você não precisa fazer um trabalho gigantesco, como fez o Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Divaldo na Mansão do Caminho, o Chico, nesse trabalho de levar da psicografia. Não, a gente está muito longe disso ainda. Mas nós podemos, sim, no aconchego do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na rua. Quanta oportunidade você tem de ser gentil, ser alegre, dar um bom dia. É um exercício da mediunidade através da caridade perante teu irmão. Você não precisa ser um grande missionário, mas seja o melhor a cada dia. É o grande desafio para todos nós. Sim, sim. E tem uma parte também que ele falou assim, que sejamos espíritas não só dentro do centro espírita, né? Ou não só aqui na life, né, Aloysio? Que a gente consiga ser humano, ser uma pessoa mais agradável com as pessoas, né? Ser um ser humano um pouco melhor em todos os lugares que a gente está, não só no centro espírita, porque você vai para o centro, aí você chega lá e tá todo mundo, oi, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Aí se você vê aquela mesma pessoa, segunda-feira num trânsito, atrasado para ir trabalhar, as personalidades não batem, né? E é mais ou menos... Eu fui, Aloysio, sábado, eu e o Carlos foi assistir a peça de teatro do Renato Pietro. Eu vi a postagem de vocês, que legal, e parabéns. Aí a gente foi lá, aí, assim, as pessoas numa educação maravilhosa. Oi, boa tarde, pode se sentar, porque criança tinha que ficar bem quietinha, então a gente foi para um lugar mais reservado, né? As pessoas muito simpáticas, todos espíritas ali assistindo, né? E aí, na hora que a gente foi tirar uma foto, entrou duas senhorinhas assim na nossa frente e cortou a nossa fila. Aí o cara, eu não acredito. Como que fizeram isso? Ninguém... Não é possível, eu vou bater no ombro, eu vou falar, ó, senhora, a fila é lá atrás, a senhora cortou. Aí eu falei, como assim? A gente estava tão simpáticos e solícitos lá dentro. A simpatia já saiu, saímos de lá de dentro, a simpatia já foi embora. Aí ele falou, é verdade, deixa a senhora, às vezes não percebeu, enfim. Mas é isso, é para mostrar que todos nós somos assim. E a gente precisa ficar se vigiando, né? A gente precisa ficar se ouvindo, se observando mesmo. Porque às vezes a gente está tendo atitudes tão feias mesmo, Luiz, mas a gente não se observa, a gente não se escuta. E aí eu acho que se tivesse um vídeo gravando o nosso comportamento no dia a dia, e no final do dia esse vídeo fosse mostrado pra gente, eu acho que a gente ficaria muito envergonhado. Então, aí a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? É isso aí. Eu acho que é isso. É a gente se ouvir, se observar, falar, ó, tô pegando um pouco pesado, mas deixa eu melhorar. Aí você sabe, a gente como um bom espírito, a gente fala, mas sabe por que eu falei daquele jeito? Sabe por que eu fiz aquilo? Porque o outro fez aquilo, porque o outro não sei o quê. É sempre o outro, né?
A gente sempre desculpa para as nossas mazelas, para as nossas faltas, mas... Quando a gente não culpa o obsessor, coitado. Eu lembrei, você estava falando dessa questão aí, eu lembrei daquele caso que o Haroldo Dutra Dias comenta, né? Que ele, no trânsito lá em Belo Horizonte, ele levou uma fechada de um carro e ele já ia abrindo o vidro, né? E o filho dele do lado, o João Gabriel estava do lado, falou assim: pai, você está nervoso? Ele respirou um pouco. Você vai falar alguma coisa pro homem ali que te fechou? Por quê? Ele falou assim: e se for uma pessoa que assistiu a palestra? Aí ele pegou e, subiu o vidro e, Tá certo, tá certo. É exatamente isso, Aloysio. Exatamente isso. A gente tentar ter atitudes iguais às falas que a gente tem, né? Igual a que a gente prega. Acho que é isso. Tem uma na verdade, né, Natália, o que a gente faz aqui na live, eu comentei isso com a Elaine agora cedo, agora às 7h30, 6h30, comentei com ela exatamente isso, que a live serve para, na verdade, uma reflexão para a gente, para que a gente consiga prestar atenção no que está falando, para ver se você consegue colocar em prática 1% daquilo que você falou. Porque não é porque a gente está aqui falando que a gente já é um ser iluminado, muito pelo contrário. Quem está mais precisando ouvir somos nós. Por isso que eu tive 3 lives hoje. Será que por acaso? É exatamente isso, Luiz, exatamente. Tem uma parte bonita que eu grifei aqui, eu achei bonito assim de falar. Ele fala assim: aproveitemos o período escolar da reencarnação, a bênção do corpo físico, ainda que seu corpo físico esteja aparentemente torturado. Que era mais ou menos o exemplo dele, né? Sim. Então, a gente agradecer tudo, né? Então, se hoje eu me encontro com uma doença, que eu agradeça, que eu dê bênção àquilo, e eu aproveitar esse período que eu tenho, né? E ele fala numa parte aqui, exatamente isso. O que a gente está fazendo com o tempo que Deus nos deu, né? Porque Deus nos deu um tempo aqui. A gente tem hora para voltar. Sim. E aí a gente precisa saber o que a gente está fazendo com esse tempo, né? Se a gente está aproveitando, de que maneira eu estou aproveitando ele, né? De que maneira que eu estou, com o que eu estou preenchendo o meu dia a dia, né? Não que eu não possa sentar no sofá e assistir uma série, enfim. Não que eu não possa, eu posso, claro que eu posso. Mas eu também preciso fazer uma leitura edificante, aprimorar os meus conhecimentos ali, do Evangelho de Jesus, para que eu consiga ser uma pessoa melhor, porque se eu não tiver conhecimento no que Jesus pregou, por qual caminho eu seguir, né? Como que eu vou saber o que eu devo ou não fazer, né? E eu acho que é isso, o preenchimento do tempo, né? Eu acho que a gente perde tanto tempo com tanta coisa, principalmente, sabe, assim, enrolando a telinha do Instagram ali, olhando aqueles vídeos. Nossa, às vezes eu começo, aí eu olho no celular e falo, meu Deus, se passaram 50 minutos. E aí depois a gente se queixa porque não deu tempo de fazer uma postagem, porque não deu tempo de terminar o livro. Então, na verdade, a gente se distrai com muita facilidade, na verdade, né? Muita. E eu sou campeã em fazer isso. E aí, o Carlos, desse dia, a gente estava conversando. E o Carlos, a gente estava conversando que, na verdade, se a gente não faz mais, não é porque a gente não está pondo energia naquilo que a gente quer fazer, né? Na verdade, a gente está dando atenção e gastando energia com outras coisas. Na verdade, é isso. Exatamente, né? Uma coisa que ele coloca também com muita propriedade é o seguinte, né? Ele convida, deixa eu ver aqui. Ele diz assim, né? Não é o momento de repouso, não é o momento de descansarmos, não é o momento de alegarmos impossibilidade. O momento é de multiplicarmos as possibilidades de trabalho, de dinamizarmos a fé, que dentro do conceito espírita deve ser sempre aquela fé dinâmica, operante e realizadora de propósitos elevados e enobrecedores. Então a fé, não adianta, a fé sem obras é morta, está lá no Evangelho.
Então nós temos que ter uma fé, mas uma fé ativa, que se faça, que aconteça, que realize. Não adianta, eu tenho fé em Deus e fica parado esperando que caia. Né? Deus vai fazer sim, desde que você faça a sua parte. Vai te dar força. É como, por exemplo, você vai prestar um concurso, você vai fazer um vestibular, coisa do tipo. Você vai pedir ajuda da espiritualidade? Sim. Mas eles não vão chegar na hora da prova responder para você a pergunta. Vão te dar a tranquilidade para que você consiga, com aquilo que você estudou, responder a questão corretamente. Jamais vão fazer o trabalho que compete a nós. Então, nós somos os trabalhadores da última hora, sim, se a gente acreditar que nós temos um trabalho a fazer e não ficar de braços abertos esperando a próxima encadernação, como eu brinco, esperamos o próximo ano, esperamos, a gente vai sempre esperando isso, aquilo outro e não fazemos nada. Como você falou, né? Se fosse esperar o momento certo de começar o trabalho, ninguém estaria fazendo nada até hoje, né? E ele chama atenção também para um entusiasmo, otimismo, perseverança, né? E você conhece muito mais, né, a obra dele. Eu conheço pouco, mais pelo que o Carlos fala e algumas coisas que eu vejo aí pelo seu trabalho, Luísio, que eu conheci o Jerônimo através de você. Mas ele sempre muito alegre, muito feliz, né? Sim. E aí esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou, eu gosto do espiritismo, eu até gosto. Mas assim, essa metodologia que vocês têm de penalização, como foi o termo? Ela usou um termo assim que a gente ficava se castigando pelos atos errados que a gente teve, sabe? Mais ou menos assim. Esse que a gente está num país de prova e expiação, que tem que sofrer, que tem... E eu falei, isso é muito errado, isso é muito errôneo. Não fiquei ali, né, discutindo com a pessoa, enfim. Mas, na verdade, o espiritismo, ele não prega isso. Né? Jerônimo fala que a gente precisa ter entusiasmo, ter otimismo, ter perseverança, ser feliz fazendo a obra, fazendo o trabalho. Né? Então, não é para se penalizar, não é para fazer assim, escutei lá na live que eu não posso assistir maratona a série, que eu tenho que levar a marmita para alguém que está precisando. Não é isso. Na verdade, você tem que começar aos poucos, porque quando você começa a fazer um trabalho do bem, aquilo enobrece tanto o seu coração, aquilo te deixa tão feliz. Falar em nome de Jesus, aquilo te enche de um amor tão profundo dentro do seu coração que você faz aquilo com a maior alegria do mundo. Né? Então você não está deixando a série para poder ir lá no centro da face. Não, você vai feliz, porque aquilo preenche o seu espírito de alegria. Então é esse o sentido do espiritismo. Cumprimentar o Luiz Fernando, que chegou também agora, que vou ler daqui a pouco, ele escreveu, e um tal de Carlos. Você conhece um tal de Carlos Gomes, que não é um maestro? Ele chegou aqui em casa agora. Pode chamá-lo para vir aqui para a live também, faz parte. Ele vai ser o Luiz Fernando escreveu assim, com muita propriedade. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Gratidão. O Luiz Fernando escreveu que a fé é movimento, não inércia. Tampouco a terceirização da que esperamos e Deus nos oferece sempre os recursos necessários para alcançarmos o que queremos, mas Ele não fará a parte que nos cabe. Perfeitamente, né? É isso mesmo. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado. Tô só escutando aqui, hoje eu tô como ouvinte. Está como ouvinte. O Carlos vai estar conosco, só para vocês saberem, já anotem aí, no dia 26 de novembro, um domingo, vai ser especial, 26 de novembro às 20 horas, no encerramento deste projeto das palestras do Jerônimo, com a palestra Alegria de Viver. É aquilo que tocou o coração do Carlos. Então, marque na agenda de vocês, 26 de novembro, data de desencarne de Jerônimo Mendonça. O Carlos vai estar conosco, se Deus quiser, fazendo o encerramento deste projeto das palestras de Jerônimo Mendonça.
Oh, com muita alegria e gratidão, com certeza, estaremos. Obrigado, viu, Carlos? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Então, Natália, nós estamos com 55 minutos. A gente quer fazer uma live de 40, você viu? Tivemos um pequeno probleminha técnico que o Matheus já ajudou a resolver, né? Filho de peixe, peixinho é, né, Carlos? Eu não estou sabendo, estou sabendo agora, depois a Natália me fala. Nós estávamos com dificuldade de conexão, mas deu certo aí para a Natália entrar. Nós já tivemos um probleminha também no domingo e hoje também com o Vitor, mas deu tudo certo, graças a Deus está fluindo bem. Graças a Deus. Então, Natália, você quer colocar mais alguma coisa? Ficou constrangida pela presença do Carlos? A gente põe o Carlos do lado, se ele estiver... Pode ficar, Carlos, brincadeira. Ele ficou lá profundo, para não fazer barulho, Sim. Aí eu que chamei ele. É porque é assim, né, Luísio? É muita informação. É uma riqueza de detalhes, por isso que eu acho que quando esse livro ficar pronto, vai ser riquíssimo de informação, porque é muita coisa, né? Tem uma parte também que eu achei muito bonita, que ele fala assim: espírita, vós sois obreiros do bem. Felizes de vós que houverdes trabalhado no campo sem cansaço, sem desânimo, sem escândalo, sem distinção, sem ferir. Então, é mais ou menos uma continuação do que eu falei agora, né? Então, felizes de nós, se a gente for, mas sem reclamar. Porque nada adianta eu vir aqui e falar: ai, poxa vida, nossa, tô indo dormir tarde, tive que fazer. Você entende? Então, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com... A gente desempenha a nossa tarefa da melhor maneira possível, colocando amor mesmo naquilo que a gente faz. É isso que ele vem nos alertar aqui nessa parte, né? Com certeza. Eu acho que realmente isso fecha. O que eu queria colocar também é uma questão muito particular em relação a transformar essa obra num livro, é para as pessoas que são desprovidas da audição, né? Porque quem escuta Sim. pode ouvir o Jerônimo, mas quem não escuta poderá ler. Embora existam libras, mas não é a mesma coisa, fica mais difícil, né? Então, a pessoa tem a oportunidade de ler também. Vai ser uma oportunidade muito boa. Se Deus quiser, vai dar certo. Sim. Muito, muito, Aloysio, com certeza. Fiquei fã dessa ideia. E, Natália, eu já estou quase que finalizando aí. Estou na terceira live, viu, Carlos? Nossa. Terceira live do dia, da noite. Na semana passada que seria mais ou menos isso, eu acho que você tinha comentado. Foi, então. Mas graças a Deus, né? Fazendo um bom trabalho, a gente fica feliz, né? Isso é muito bom para nós. E, Natália, eu gostaria de passar a você as considerações finais, para você fazer depois a prece de encerramento, e agradecer a todos os nossos amigos que estão aí, a contribuição, convidando para estarem conosco amanhã, às 22 horas, para Palavras para a Alma. Vamos falar do capítulo 27, Cooperação. Exatamente. Luiz, eu acho que resumindo tudo que ele falou, não na grandeza de detalhes, porque eu acho que a gente não conseguiria, né? 1 hora, 50 minutos é muito pouco, porque é uma dimensão de sabedoria imensa de Jerônimo, né? Em cada palavra bem colocada, em cada exemplo que ele colocou aqui, tudo muito bem elaborado, né? Mas eu entendo que o resumo geral de tudo que ele colocou é chamar atenção para o trabalho, né? O trabalho do bem. E ele deixa bem claro que cada um escolhe o que quer fazer, né? Então, eu vou fazer aqui as lives, vou ler para os meus filhos à noite o evangelho para que eles sejam, né, adultos melhores e já conheçam a doutrina ali. Vou para o centro, enfim, cada um escolha o trabalho que queira fazer, mas façam, porque os trabalhadores das últimas horas nada mais que a Flavinha aí colocou bem no início, na verdade é dos últimos minutos, porque é isso, né? O tempo está acabando, né? A gente está em um período de transição planetária, e aí a gente precisa agora apresentar e cumprir aquilo que Jesus falou,
né? Então, se Jesus disse que esse tempo ia acontecer, ele vai acontecer e vai acontecer pelas nossas mãos. Então, não fujamos da tarefa, né? Não colocamos empecilho, desculpas, né? Não vamos cansados, tristes. Vamos realmente fazer o que Jerônimo disse aqui, que é trabalhar para o bem, trabalhar para Jesus e disseminar aí o Evangelho do Cristo, né? Da maneira que você achar, no ponto de ônibus, dentro da sua casa, no centro espírita, nas lives, né? Que consigamos ser um pouco melhores saindo da live de hoje. Acho que se alguém, uma pessoa, conseguiu entender isso, conseguiu colocar isso dentro do coração, eu acho que eu já vou ficar muito feliz. Com certeza. Então, você faria a prece final para a gente? Faço sim, faço sim. Então, neste momento, peçamos à espiritualidade amiga que nos envolva, que esteja próximo de nós, que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, irmão querido de todas as horas, esteja com o seu amor perto de nós. E assim vamos finalizar o trabalho da noite, agradecendo, rogando ao alto a esse nosso amigo Jerônimo Mendonça por tantos aprendizados, que consigamos trabalhar na tarefa do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, a família linda aí reunida. Muito bom. Aí, ó, que coisa linda, né? Obrigado pela presença dessas crianças maravilhosas, dessa família linda, querida. E, obrigada, Luiz. gente, como sempre, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Gratidão a todos que estiveram, gratidão a vocês, amigos queridos. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau, bem. Tchau, obrigado.